Amém, Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Você de perto, você de longe. Você que me ouve aqui por meio do canal Ceissa Retróis e da plataforma do YouTube. Hoje, louvado seja Deus, é domingo, né? 20 de agosto de 2023. Eu quero cumprimentar você do Iapoca ao Chuí, do norte a sul e do leste a oeste. Todos meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem por meio deste canal. Seja abençoado, liberto, protegido e guardado de todo o mal. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que você possa ser uma pessoa realmente abençoada e agraciada pelo poder de Deus, né? Você que me ouve dos confins da terra, do Brasil, do Amazonas, dos interior, das capitais, das grandes cidades, das grandes metrópoles, de todos os lugares do planeta Terra, amém? O Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal. Eu convido a você para se inscrever no canal, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, mas o principal é você aceitar Jesus. Você pode nunca se inscrever nesse canal, mas eu lhe convido a aceitar Jesus para morar no céu. Compre o seu passaporte para a vida eterna com Cristo, amém? Nós só vamos morar com Jesus se nós tiver, o nosso nome escrito no livro da vida. E como nós vamos fazer isso? Se você não tiver fé de se ajoelhar e aceitar Jesus, confesse, faça uma oração. Não sei onde você está. Você pode estar no presídio, num leito de enfermidade, numa comunidade isolada, em algum lugar, louvado seja Deus, que eu te encontro por meio, louvado seja Deus, desse vídeo. Dobre seu joelho e diga: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida para o grande dia do Senhor. E procure mudar a sua vida errante, né? Não é só aceitar, não. Tem que também, se há tempo, mudar, porque o ladrão na cruz, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de mudar, mas você tem, né? Então aproveita que a oportunidade está concedida. Procure uma igreja para ser fiel. Eu congrego na igreja pentecostal Deus é Amor, né? Desde bem jovem, casada, mas bem jovem, 21 anos eu já estava no ministério para a glória de Deus. Então eu convido você também. Uma vez eu vi um testemunho, né? Quando eu ainda era nova na fé, eu ouvia o rádio, um homem que se batizou, ele estava nas comunidades isoladas e ele ouvia o missionário Davi Martins Miranda por meio de um rádio pirata. E todos os dias ele sintonizava ali nas pregações do missionário. E ele disse que ele queria se batizar. E se eu não me engano, ele se batizou dentro de uma canoa, alguma coisa assim, amém? Aí, meus irmãos, tudo que o missionário mandava a pessoa fazia, amém? E ele estava bem longe mesmo, numa comunidade isolada. Ele chegou até a sede mundial e disse que ele queria a carteirinha dele. Ele queria a carteirinha dele porque ele era crente da igreja pentecostal Deus é Amor. Ele contou a história dele, um testemunho lindo, maravilhoso. Quem sabe esse não é o seu caso, amém? Hoje nós vamos meditar na história de Sansão. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, louvado seja Deus. Juízes capítulo 13, louvado seja Deus. Juízes capítulo 13 e versículo 3, nós vamos meditar no 13 e louvado seja Deus, aqui louvado seja Jesus, louvado seja Deus, amém, louvado seja Deus. E aqui no 18, louvado seja Deus, vamos no 17, louvado seja Deus. 13, 3 a seguir, né? E no 16, capítulo 16 e verso 17. Como não é live, depois você procura, você pode ler essa história linda e maravilhosa. Amém?
Deus abençoe meus irmãos inscritos no canal. Todos os dias sempre tem alguém se inscrevendo no canal. Os irmãos estão ouvindo os vídeos. Deus abençoe meus irmãos. Vamos, nós temos pressa de pregar o evangelho. Nós temos pressa de botar nossa vida no altar, porque Jesus está voltando, amém? Uma moça me mandou um link de um vídeo de uma outra moça que diz que muitos muçulmanos estão tendo um sonho igual, dizendo que Jesus está voltando, que é para ele se preparar. Então vamos nos preparar, né? Diz assim a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, amém. No 13:3. E apareceu um anjo do Senhor à mulher e lhe disse: eis que tu és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e terás um filho. E agora guarda-te de não beber bebidas fortes, nem comer coisa alguma impura. Coisa nenhuma impura. Nem coisas impuras, amém? Que coisa. Porque eis que conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque um narizeu de Deus será o menino, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus, amém? Olha a promessa do guerreiro, amém? Aí diz mais assim: e ele lhe revelou todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspado, perderei minha força e me enfraquecerei. Serei como todos os homens. Amém? 17, né? O 16, capítulo 16, versículo 17. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa palavra é muito maravilhosa, louvado seja Deus, né? Ela fala, louvado seja Deus, da escolha de Sansão ainda no ventre materno, louvado seja Deus, amém? Aliás, ele ainda nem estava no ventre quando Deus, louvado seja Deus, viu o sofrimento do seu povo Israel, sendo, louvado seja Deus, afugentado pelos filisteus, amém? Deus, ele sempre suscita alguém para livrar o seu povo, para ajudar o seu povo, amém? Então ele viu que a esposa de Manoá, louvado seja Deus, você pode ler, meu irmão, leia. O livro de Juízes é muito maravilhoso. Como eu digo, para quem gosta de filme de ação, para quem gosta de ter, louvado seja Deus, um herói, história romântica, história de herói, história de pecado, louvado seja Deus. Tudo escrito, louvado seja Deus, a queda do homem, porque Sansão caiu, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, o poder dominante sedutor da mulher, louvado seja Deus, a quem Deus deu toda a autoridade debaixo do sol foi para o homem, mas porém a mulher com seu poder de sedução, ela só não derrubou Jesus Cristo, amém? Só não derrubou Jesus Cristo, louvado seja Deus. Irmã, mas tem muitos servos de Deus na Bíblia que ela não derrubou também, amém? Porque eles nunca foram expostos ao pecado, a ponto, louvado seja Deus, de que muitos outros, louvado seja Deus, foram, louvado seja Deus, amém? Então, meus irmãos, louvado seja Deus, narizeu de Deus é uma pessoa escolhida e separada, louvado seja Deus, né? E o narizeu de Deus não passará navalha sobre a cabeça dele, amém? Por que muitas pessoas elas tem uma imagem de Jesus cabeludo? Porque Jesus era o Nazareno, narizeu vem de Nazareno, né? Nazareno, por quê? Porque nasceu em Nazaré? Não, Nazireu de Deus, ele era o filho de Deus, louvado seja Deus. Mas louvado seja Jesus. Sansão, louvado seja Deus, era o Nazireu de Deus que Deus escolheu, louvado seja Deus, ainda nos planos de Deus, para livrar Israel do sofrimento na mão dos filisteus.
Então ele visitou aquela mulher estéril. Presta atenção, meu irmão. Quando Jesus, louvado seja Deus, quando Deus mandou, louvado seja Deus, o profeta Samuel, um homem, louvado seja Deus, muito temente e obediente a Deus, também um juiz, porque Samuel, além de ser profeta, ele era juiz. Ele julgou Israel por muito tempo também, até, louvado seja Deus, a sua velhice, até morrer, louvado seja Deus. Samuel ainda julgava Israel, louvado seja Deus, amém? E aí, meus irmãos, Sansão, louvado seja Deus, né? O Senhor, a força de Sansão estava no seu cabelo. O narizeu de Deus não deveria passar navalha na cabeça dele, amém? Fica no vídeo até o final, porque eu vou contar o testemunho. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, aquele homem, louvado seja Deus, né? Ele teve sua primeira esposa, aconteceu toda uma situação que você vai ler aí, louvado seja Deus, você vai ver, leia o livro de Juízes todinho, louvado seja Deus, amém? Então, meus irmãos, louvado seja Deus, aconteceu umas situações adversas na vida de Sansão. Ele, aonde ia, todo mundo temia ele. E os filisteus queriam descobrir o segredo desse poder enorme que ele tinha na vida dele, amém? E quando foi um certo dia, eu estou adiantando, viu, meus irmãos? Adiantando a mensagem. Quando foi um certo dia para a sua segunda esposa, né? Que ele já era viúvo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele conheceu Dalila, né? E ela criou todas as artimanhas, influenciada pelos seus amigos. Veja só, família e amigos que não temem a Deus, não se envolvam, amém? Não se envolva, porque, louvado seja Deus, é um laço do inimigo, amém? Aquela mulher, louvado seja Deus, foi de todas as formas, os filisteus querendo, louvado seja Deus, descobrir a força de Sansão, o poderio de Sansão, amém? E aí, meus irmãos, um certo dia, ele inventou que tinha que se amarrar com cordas virgens, com enviras, um monte de coisa, até que ele caiu, louvado seja Deus. E ele revelou para ela, mas ele não imaginava, ele confiou nela, né? Que nós devemos confiar somente em Deus, amém? Aí, meus irmãos, ela cortou o cabelo, louvado seja Deus de Sansão. A força de Sansão acabou, porque o Senhor tinha ordenado ainda quando ele estava nos planos de Deus para a mãe dele, que nunca passasse navalha na cabeça dele, porque ele era narizeu de Deus. E nós, meus irmãos, louvado seja Deus, nós também somos escolhidos desde o ventre materno. Um certo dia, louvado seja Deus, amém? Eu tenho muitas influências, conheço muita gente, né, de determinados ministérios, e eu fico, louvado seja Deus, um dia eu conversando com o Senhor, e eu disse: Senhor, nós da igreja pentecostal Deus é Amor, não que eu estava com vontade de cortar meu cabelo, eu estava preocupada com as pessoas que cortavam o cabelo, amém? Eu tenho amigas jornalistas que cortam cabelo, que usam cabelo curtinho, louvado seja Deus. E aí eu vejo que são pessoas que têm umas obras que testificam que tem Deus na vida delas, louvado seja Deus, amém? E aí, meus irmãos, pessoas que estudaram comigo, né, louvado seja Deus, de bom testemunho, louvado seja Deus, amém? E aí eu questionando ao Senhor, né? E eu dizendo: Senhor, por que assim, louvado? O que será dessas pessoas? O Senhor falou para mim: deixa que delas cuido eu. Amém? Cuidai de vocês em obedecer a santa doutrina, porque deles cuido eu e não cabe a vocês se preocupar com eles. Olha o mistério, igreja. Aí, meus irmãos, louvado seja Deus, o Senhor disse assim: vocês da igreja pentecostal Deus é Amor são narizeu de Deus,
Será que eu estou pronunciando certo? Eu confundo narizeu com nazireu. Amém, Jesus? Então, meus irmãos, louvado seja Deus. Vocês são Agora eu me atrapalhei, louvado seja Deus. Amém? Vocês são nazireu de Deus. Aí, aqueles que for fiel até o fim, né? É os que vão assistir mais perto de Deus. Não quer dizer que essas pessoas estão perdidas, mas olha o mistério. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós que cortamos o nosso cabelo, na Igreja Pentecostal do Desamor, que corta o cabelo, você perde a força, você perde a unção, você perde essa unção de nazireu de Deus, amém? A irmã que apara a pontinha do cabelo perde a unção de nazireu de Deus. Então não faça isso, porque no dia que você for chamado para orar por uma pessoa que está possessa, o inimigo vai dizer na sua cara: como é que tu vai ter força para me expulsar se tu corta teu cabelo? Se tu corta a ponta do teu cabelo? Tu não é nazireu de Deus, tu não tem força para me expulsar. Amém? Meu irmão, você que permite sua esposa cortar o seu cabelo, amém? Não permita não, louvado seja Deus. Se você é desse ministério, não estou falando com indotros, porque de indotros o Senhor disse que cuida eles. Eu estou falando desse ministério. O mistério para ter autoridade sobre o pecado e sobre o demônio é não passar navalha na sua cabeça, é não passar tesoura na sua cabeça, amém? Porque é uma aliança e o Senhor nos escolheu lá nos planos dele, amém? Então não faça isso. E se você fizer, se você já fez, se arrependa e não cometa mais esse pecado, porque senão você não vai ter força de vencer o pecado, amém? Você